Temas densos, né? Estão ficando muito bons os Estão debates. ficando bons, é? Estão, A galerinha tá Não, participando. eles a são galerinha tá participativos. participando. Feiosa não, você é linda. Você sabe que a comida hoje estava uma delícia. Você fez a comida? Você ajudou a fazer? Eu. Você que fez? Pô, estava muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigada. O que você acha de alunos que assumem a homossexualidade ou a bissexualidade? Eu, o que eu acho? Isso. Cada um que sou cada um. Bora! Não existe a menor possibilidade, não existe caminho diferente para a superação de tabus que não seja tocar a ferida. Não tem como. Tem que puxar a conversa, tem que puxar o assunto, tem que tocar na dor, porque muitas vezes isso provoca a dor. Porque muitas vezes a dor é a única coisa que os estudantes têm dentro. E é a única coisa, por sinal, que um professor pode, ou uma escola pode, tentar usar para melhorar todo esse processo emocional que está se passando. Porque se existe de fato acolhimento, se a escola de fato produz algum tipo de acolhimento, esse acolhimento tem que reconhecer, vamos dizer assim, o despertar do próprio estudante do que ele está percebendo de si mesmo, para a formação do seu caráter, para a formação de sua personalidade, inclusive para o próprio desempenho escolar, para a questão emocional e o desempenho escolar. E nesse sentido, para mim, o projeto de vida é perfeito. Ele vem a atender e passar essa ideia de segurança, em que esse adolescente, esse jovem pode estar depositando nas escolas. Eu não aceito o amor que tem que ter regra, o amor que tem limitação. O amor não tem limitação, o amor não tem jeito, não tem forma, não tem língua, o amor não tem cor. O amor é apenas amor, o amor é de qualquer jeito. As pessoas não entendem isso, as pessoas querem limitar o amor, as pessoas querem limitar a aceitação. Tudo bem, gente. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem não se encaixar. Porque eles não se encaixam. Eu acho que ainda mais hoje em dia, no século XXI, estão aparecendo as pessoas diferentes. Você tem uma. É mais fácil de você dizer, olha, eu sou diferente. Eu não sou desse jeito. Eu não gosto de vestir desse jeito, eu não gosto disso, eu sou assim. Mas é muito difícil quando você tem uma família, quando você vive num ambiente que ninguém te aceita, que ninguém, tipo assim, te dá a força, que ninguém te apoia. Como você vai conseguir mudar, se desenvolver, sem quem você é, se ninguém te apoia? Qual o limite da escola? Até onde a escola deve ir? Até onde o professor deve ir? Tem certas situações que nós devemos entender na prática. E isso significa tratar os assuntos na sua real natureza, sem medo de se aprofundar. Esses assuntos são muito comuns na cabeça dos estudantes. Política, Deus, religião, sexualidade. Você é falando da família. Essa tia, assim, quando me assumi mais pra ela, porque minha mãe é muito fechada, cara. Eu acho que eu herdei isso dela. Então, quando eu conversei com a minha tia, ela me apoiou bastante. Aí eu tive uma surpresa pra todo que outro, né? E daí eu e meu irmão filho. E essa minha tia é casada com a minha mãe há 7 anos. Foi mais fácil de aceitar. A sua mãe é homossexual? Sim. Se descobriu tarde, mas fez bem até. A criação com 2 mulheres se torna melhor ainda no que a gente vive. E ouvir da boca da minha mãe e da minha tia que eu teria o apoio delas, pra mim,
foi ótimo, eu não precisava realmente mais ninguém ali. O delas me bastava, que era de quem eu mais esperava, e minha confiança em poder mostrar para o mundo quem eu realmente sou. Esse lance do sair do armário é complicado também, porque eu ainda não me assumi com a minha mãe, com o meu pai, mas 100%, sim, eles sabem, mas ainda não cheguei a falar que sou. E eu já me assumi para bastante gente, alguns da minha família sabem, a maioria dos meus amigos sabem, né? Então é um pouquinho complicado, bastante complicado, não é porque não, bastante complicado ainda mais pra mim, assim, eu digo por mim. É difícil você saber a reação das pessoas, sabe? Saber se elas vão reagir bem ou reagir mal. É muito difícil. A expectativa é grande. Exato, a expectativa. E a gente acaba se decepcionando bastante até com algumas coisas. Exatamente. Se você vê que aquela pessoa ela é diferente, ela quer mudar, ela quer ser quem ela é, mesmo que você não aceite, Você tem que respeitar. você tem que respeitar isso, gente. É o que eu venho dizendo. Se você aceita, não significa que você é a favor, você apenas aceita a decisão daquela pessoa. Tem pais que falam, tipo, eu aceito, mas eu rezo todo dia pra que você mude, pra que, Questão pra que você seja normal. pra que você seja normal. Então, tipo assim, eles olham pra você, tipo, é o tipo que você é. Mas se você quiser namorar uma garota, se você quiser namorar, tipo assim, se eu dissesse que eu gosto de garota na minha família, isso é uma briga muito grande, ainda mais da minha mãe que é religiosa. Aí ela ia pensar logo que é demônio, é isso, é aquilo, começa aquela coisa. Mas Deus disse que a gente tinha que amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. E pra mim, amor é desse jeito. Mas eu conheço pessoas que já me contaram que não sofreram desses problemas de falta de aceitação. Falta de aceitação? Quer falar sobre isso? Teve uma vez que eu e minha mãe estava conversando sobre isso, ela já deixou bem claro quando era pequeno que queria que fosse hétero, só que de vez em quando eu dava um indício, entre aspas, de que eu parecia ser homossexual. Falava que eu não queria ser assim, aí se eu fosse assim, ela ia ficar bem triste. Inclusive ela já deixou isso bem claro uma vez, de eu podia escolher a orientação que eu quisesse, só que ela iria ficar bem triste. Aí sempre que ela fala isso, eu acabo me quebrando, porque é como se eu pudesse escolher o que eu quiser, só que ela não ia ser feliz com essa decisão. Porque eu sempre vou comer essa culpa de que eu deixei uma pessoa triste só porque eu queria ser quem eu sou. Você leva essa fuga agora? Não muito. É porque minha irmã, ela me falou isso uma vez também, que eu não deveria declarar minha sexualidade até os 18 anos. Você acha que as pessoas precisam chegar à idade adulta para se declarar? Não exatamente, você pode escolher se declarar cedo, mas para ser melhor, para ser assim mais definitivo, é bom você se declarar já depois de adulto, porque aí você já vai ter uma opinião formada. Então você tivesse o tempo todo tentando não pisar em ovos quando eu tô cercada deles. É tão difícil. Às vezes eu me olho no espelho e então me reconheço da forma que eu sou. Às vezes eu me olho, me acho no canto e olho pra mim e falo, eu não sou essa pessoa. Minha TV de como reagir do contigo da forma como olhar pra mim. Porque eu Sejamos sinceros, você não tem medo de contar pra eles sua sexualidade. Você tem medo de como que eles reagem. Exatamente, mesmo que eles falem que me aceitem, sabe? Eu sei que se eu olhar pra minha mãe, eu vou ver no olhar dela aquela condenação, aquela aceitação, aquela tristeza quando ela olhar pra mim. Mas eu só quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero olhar pra mim no espelho, eu quero me olhar agindo e eu quero me enxergar, porque quando eu olho pra mim, quando eu tô vivendo, agindo, no meu dia a dia, eu me enxergo outra pessoa, eu quero me enxergar, eu quero me ver da forma que eu sou. Romper os paradigmas
do controle da sexualidade exige essa libertação completa da voz, do ouvir, do falar e do ouvir. E nesse caso, o limite do professor tem que ir aonde ainda não foi. E tem que estar baseado numa força de comprometimento público, do educador público, do agente público, para que tal liberdade de voz possa contribuir nesse processo de avanço sobre os paradigmas do controle da sexualidade. Os paradigmas apontados mesmo por Michel Foucault. Eu sou fã, né? Eu sinto atração não pelo que a pessoa tem, Mas pelo que ela é. mas pelo que ela é. Pelo que ela me traz, entendeu? Pela energia que ela me traz. Quando vocês se perceberam? Vocês querem falar um pouquinho disso? Eu me percebi com... Foi bem novinha mesmo, assim. Foi bem novinha. Foi com 13 para 14 anos, né? Eu senti atração pela primeira menina. Foi que hoje em dia é minha melhor amiga. É sério, falar isso né? Hoje em dia é minha melhor amiga, mas a gente teve uma relação e acabou gostando uma da outra. E tivemos dar uma relaçãozinha, namoro e tudo mais, só que não deu certo o namoro. Mas a gente continuou a amizade. E hoje em dia a gente é melhores amigas, né? Eu, desde nova, tipo, senti atração também. Só que na minha cabeça, por ensinamento, por eu vir aos outros no estado do Rio, que acaba sendo o interior, ensinamentos que seria errado isso. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me permitia conhecer, entender mais sobre a assunto, também conhecer. E foi aí que eu percebi. Eu namorei um menino 1 ano e 4 meses. E quando eu conheci, eu não falo logo, foi como se tivesse sido amor à primeira vista. E ali eu tinha certeza que não era só de homem que eu gostava. Não, a gente só se conhece quando se permite. Só descobre quando permite. Quando se permite a conhecer outras áreas, Se da vida é a vida. E quando eu comecei a me descobrir, não sei se foi um desconforto, mas eu fiquei mais fechada com meus pais. Eu comecei a me fechar mais. A esconder as coisas e tudo mais. Será que foi porque você já tinha uma ideia pré-concebida que eles iam negar e recusar? Exatamente. Eu até hoje ainda tenho um receio de falar com eles e tal, sobre... Não só sobre minha sexualidade, sim sobre sexo e outras coisas também. E aí eu fiquei presa no lugar. Eu sou meio presa a ele. a gente nem sai da nossa zona de conforto e nem tá na nossa zona de conforto. Eu fico meio que livre com os meus amigos que me aceitam, Que te entende. me entendem. Então, na maioria das vezes as pessoas ficam, por que você não tá pensando no amor da sua mãe? Por que você não fica mais perto da sua mãe? Mas, ela é totalmente. Por que você falou para os seus pais? São sexos amigos, é por isso. Porque eles me conhecem, eles sabem o que eu vivo. Eles estão na mesma área, na mesma vibe. E eu ainda não me sinto confortável em chegar na minha mãe e falar, mãe, eu sou isso. Eu era muito fechada aqui em questão de falar também, eu gosto. E, cara, hoje eu abro a boca, tipo, de falar que a minha mãe também é, sabe? Pô, isso me ajuda 100%, porque a minha maior expectativa, o meu maior medo, na verdade, foi que elas me rejeitassem. E foi totalmente contrário. Então, o meu maior orgulho não é elas me aceitarem. O meu maior orgulho é elas se aceitar em primeiro lugar. Sabe? Isso transforma, vira uma bola de neve, tipo, só de amor que explode.
É muito bom, cara. É muito importante saber que você pode contar com as pessoas que você ama e saber que você pode ser o conforto delas também, ser igual, sabe? Muito bom. Então, sobre a questão da sexualidade, atualmente em pleno século XXI, nós observamos tantos conflitos pessoais e tanta repressão. Vários países reprimem, não aceitam falar num casamento de pessoas do mesmo sexo, numa situação de uma pessoa que se assumiu transexual, homossexual, uma menina que se assumiu lésbica. Eu lembro aqui, sou professor de filosofia há mais de 23 anos, que na Grécia Antiga, os gregos viveram e praticaram todas essas situações de sexualidade, não havia essa rejeição e, pior do que isso, essa condenação, criminalização de um ser humano, uma questão de gênero, uma questão de uma opção sexual. Nós temos muito ainda no Brasil que avançarmos, para um olhar mais compreensivo, um olhar mais racional, um olhar mais afetivo, essa é a palavra, mais afetivo, mais solidário, para essas situações que envolvem pessoas nas suas particularidades mais íntimas, e sensíveis em relação ao seu corpo e o seu relacionamento com outros indivíduos e daí com a sociedade. Não podemos negar a essas pessoas a sua expressão, a sua vivência íntima. A vida é muito complicada, mas quando a gente está nessa idade, as pessoas ficam julgando a gente, as pessoas ficam falando aborrecente, ficam falando que a gente tem ódio de tudo. Só quando chega a adolescência, a gente está tentando se descobrir, e é tão difícil se descobrir, é tão difícil alguém chegar e falar, se eu me chegar e perguntar, Érica, quem é você? Quem você é? Eu não vou saber responder quem eu sou, porque eu não sei. Já é tão difícil se construir e tem outros já querendo desmontar junto, Nessa contato, eu tenho que envolver histórias requerem pessoas. E aí, quando eles se autodeclaram, é com eles, mas eu em si, mantenho-se eu. É a pessoa da confiança deles. Por isso que dá certo. No trabalho é insistente, tem que ser todo dia, não abandoná-los. Eles têm que se sentir incluídos. Eu tenho 21 anos, sou ex-aluno do CAIC. Quando eu tinha 16 anos, eu me assumi para minha família. Você assumiu o quê? Eu me assumi homossexual. Hoje em dia as pessoas conhecem como gay. Eu achava que meus pais iam me rejeitar, iam me abandonar, e meu pai iria me matar ou me espancar. Sendo que, pra mim, foi bem diferente. De tudo que a gente fica assistindo, os pais matando os filhos, que se assumem, sendo expulsos e tudo mais, eu não esperei o que meu pai fez nesse dia. Meu pai, além de ter me abraçado, uma coisa que ele falou pra mim foi o que mais marcou minha vida, desde aquele momento. Você é meu filho, não importa o que você seja, não importa a escolha que você faça. Eu vou te amar do jeito que você é, porque você é meu filho, e nada vai mudar entre a gente. E enquanto a pessoa que me deu a luz, a minha genitora, minha mãe biológica no caso, me negou, me desertou como filho. E isso me magoou muito, sendo que eu já estava apresentando sintomas de depressão, síndrome do pânico e problema de ansiedade devido a tudo isso que eu estava passando. Uma pressão constante que eu passava na escola, que eu passava dentro de casa, de vez em quando, por parte da minha madrasta, acabou resultando em uma complicação muito grave de saúde mental para mim, onde que o CAIC foi minha salvação, com a Ana Rose, minha orientadora pedagógica, alguns funcionários do CAIC que me ajudaram bastante a superar isso. E quando eu comecei a fazer terapia, eu falei com o meu terapeuta, eu sou gay, e na mesma instante ele me interrompeu, você não é gay. A primeira coisa que ele falou, você não é gay. Aquilo me deixa assim, como assim eu não sou gay? É quem eu sou.
Foi isso que eu falei pra ele. Só que ele pegou e falou pra mim: você não é gay. Você é um ser humano. E ele deixou isso bem claro. Você é um ser humano que só gosta de pessoas do mesmo sexo. Nada mais. Você não deixou de ser humano. Você não deixou de ser um homem. Você continua sendo um homem e um ser humano. E isso que você tá falando que você é um rótulo que a sociedade colocou em você. Eu acabei percebendo isso nas minhas aulas de filosofia e sociologia. A nossa sociedade hoje em dia é tão machista, tão racista, que criou rótulos para definir cada pessoa. Não importa quem você seja, não importa sua cor, sua identidade de gênero, sua sexualidade, não importa nada. Se você tem uma coisa diferente, ela vai te rotular. Ela tem um rótulo próprio para você. Foi o que fizeram para mim. Ela me deu um rótulo, eu fiquei com aquilo. Me cravaram no meu coração, me cravaram na minha alma e no meu corpo. Eu sou gay, sendo que na terapia eu acabei me desapegando desse rótulo. Porque é apenas um rótulo. O que é um rótulo sem produto? Eu não sou um produto, eu sou um ser humano, eu tenho vida própria. Sou feito de carne e osso como qualquer outra pessoa. Tenho o direito de amar, tenho o direito de viver, tenho o direito de ficar feliz, direito de ficar triste, direito de ficar com raiva. Não tem nenhum rótulo pra uma pessoa como essa. Então esse rótulo gay, pra mim, não existe mais. Quando meu terapeuta me explicou. E eu sou grato muito por isso. No meu 9º ano, na verdade no ensino fundamental todinho, eu sofria bullying. E esse bullying ficava aumentando constantemente. A cada dia eu era espancado, ou era xingado, ou era esbarrado pro chão, ou então quase escada abaixo. Até o momento que eu comecei a cometer automutilação. Eu fazia cortes no meu braço para tentar substituir um pouco dessa dor que eu sentia fisicamente por uma dor emocional, onde que, na verdade, eu trocava a dor sentimental, onde que mais doía, por uma dor física que era passageira. E foi meus amigos do 2º ano e os funcionários do CAIC que me ajudaram a superar essa fase que eu passava, que eu posso falar. Sem eles, eu não estaria vivo. Sem eles, eu não estaria aqui falando como tô hoje em dia. Projeto de vida, quem sou eu, sexualidade ou a sexualidade é estudante, ele tem uma característica fundamental, que é exatamente abrir a voz para quem tem a vontade de dizer na escola pública quem assumir-se dentro da escola pública. Projeto de vida, ele não quer debater a sexualidade, ele quer antes apenas apresentar a porta principal para que o estudante sinta-se verdadeiramente acolhido, que é ele poder exercitar toda a plenitude do seu processo de autoconhecimento e convivência social dentro da escola. E a escola tem que passar do nível da neutralidade e entrar no nível da aceitação plena. Ela tem que ser mais ativa nesse processo de acolhimento, porque se a escola não se faz assim, nós iremos fatalmente ser atropelados pelas gerações que estão vindo, cada vez mais confiantes em suas autoafirmações, em seus processos de autoconhecimento. Porque na época que eu me descobri, eu tinha 9 anos. Eu já achava que eu podia ser, mas eu reprimia. Mas aí quando eu me aceitei, eu tinha 13 anos. Isso foi em 2017. Quando eu realmente me aceitei, eu falei pra minha mãe, olha, eu gosto de menina e é isso. Eu gosto de menina e de menino. E foi isso. Que legal, mas você desconfiou com 9 anos. Foi. Você chegou a se apaixonar com 9 anos por alguma mulher, alguma menina? Uma novela, eu gostava de Viagem. Tinha uma novela
E acho que era o Clone que eu assistia. Eu gostava muito de ver as meninas dançando a dança do ventre. E eu achava que era porque também queria fazer. Mas depois eu descobri por que eu gosto tanto assim. Aí depois eu fui me tocar, porque eu gostava. E por quê? Porque eu sentia atração. Era muito lindo elas dançando com aquelas roupas e balançando os véus. Era, nossa, muito lindo. Até hoje em dia, quando eu vejo a novela de novo, eu fico, meu Deus. E você sofreu alguma coisa? O que você sofreu com essa situação de se perceber com 9 anos, de não poder falar? Essas coisas aconteceram contigo, de você não conseguir falar com ninguém, de tentar falar e não conseguir? Então, eu reprimi essa vontade de gostar de menina. Eu escondi por bastante tempo, porque eu achava que eu não podia, como eu falei, que eu não podia de jeito nenhum gostar de menina. Então eu meio que fingi que não queria aquilo mais. E aí eu esqueci isso por um tempo na minha vida. E aí eu acabei perdendo algumas amigas depois, quando eu me descobri, que eu contava para algumas meninas, elas pararam de falar comigo porque achavam que eu queria ficar com elas, sendo que eu só quis contar o que aconteceu, a novidade, né? Porque é muito estranho você gostar só de um sexo, aí depois você começa a gostar do mesmo sexo e do sexo oposto. E aí eu comecei a contar para algumas amigas e acabei perdendo algumas amizades. Tem algumas que falam comigo, mas eles tipo, ficam com medo assim, não dá em cima de mim. E eu fico, tá bom, não vou dar em cima de você. Quando eu falei pra uma amiga minha que eu achava ela bonita, ela parou de falar comigo na hora, porque ela achou que eu queria ficar com ela. E, tipo, ela era da igreja. E eu falei, nossa, eu só falei que você era bonita. E aí eu fiquei com medo também de ficar falando pra muita gente que eu era bissexual. E aí eu, até hoje, hoje não mais, mas antes, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu não contava, não saía contando pra todo mundo. Era 1 ou 2 pessoas que sabiam só, porque eu tinha bastante medo disso acontecer de novo. Perder a amizade. Essa questão do relacionamento com suas amigas, de perder a amizade, isso te gerou alguma depressão? Então, eu tive um relacionamento antes desse, que foi com 14 anos, foi a pior escolha da minha vida, foi meu primeiro amor, vamos dizer assim. Então, eu não posso falar muito sobre isso, mas a pessoa pediu pra que eu não gostasse mais de mulher, ele me tornou hétero por ter começado a ficar com ele, por ter perdido a virgindade com ele, aí eu sou meio que hétero. Então, 2018, 2019, eu não podia de jeito nenhum começar com meninas. E aí eu perdi contato de todas as minhas amigas, E aí eu também perdi contato com os amigos, porque os amigos ficaram chateados que eu parei de falar com as meninas, aí eu perdi todos os amigos. Fiquei muito, muito triste, eu emagreci, eu nunca fui magra. Eu comecei a pesar 52 quilos, eu tinha 14 anos, eu era muito, muito magra. Eu sou branca, eu era mais branca ainda, eu vivia num posto lá na UPA da Cidade de Deus, tomando um soro, porque eu tava quase morrendo de uma coisa que era aqui, sendo que não era culpa minha, era culpa de outra pessoa. E eu deixei aquela pessoa me afetar tanto na minha sexualidade, como na minha cabeça, como no meu corpo, em tudo. E aí eu acabei ficando mal, mas hoje em dia já tô bem melhor. Se você fosse dar um conselho para os professores, para os diretores de escola e para os colegas de escola sobre essa questão da sexualidade na escola? Que vocês, quando se acharem a hora certa, se descubram, conte que você é, que fale para todo mundo saber que você é bi, se você é gay, conte. Você não precisa, se você não se sente confortável de contar, mas se você se sente, conta, fala que você gosta de menino e fala, porque isso tem que ser normal. Pra gente, a nossa geração vai ser mais normal que pra geração dos nossos pais. Eu só quero ser livre. Eu quero viver o dia, eu quero construir tudo, que eu possa sair da rua, que eu possa ser quem eu for, livre, sem medo, sem estar apreensiva. E que a gente possa simplesmente ser feliz, seguir o nosso caminho, seguir a felicidade, procurar a felicidade, de quer que seja, da forma que seja. Eu quero que meus filhos nasçam em um mundo, em uma sociedade que eles possam ser felizes, que eles não tenham que ter medo. Primeiro, vamos começar assim, pra quem quer se assumir, não tenha medo, não é só você no mundo. Você pode ter pessoas que se afastam, mas vai ter pessoas que te acolhem também. E você vai se sentir bastante amado, apesar de qualquer coisa. E não desista, cara. Do que você é, do que você quer ser, do que você quer pra sua vida e muito menos do amor. A gente tem 17 anos, mas dá pra entender que o amor é a coisa mais bonita que a gente pode viver no mundo, na vida, né? Não deixa as pessoas falarem por você, não deixa as pessoas falar assim, ela não é isso, e não sei o que. Te rotular. Isso, não deixa. Seja você. Seja você. Entendeu? Se você tem um amigo que se assumiu, não queira resposta pra ele. É um processo muito difícil, cara. Tipo, muito, muito.
E no método de autoaceitação, Se você, eu não gosta disso ou algo do tipo, só respeita. Só respeita esse amigo que se assumiu e tudo mais, e que quer isso, sabe? infelizmente dói, mas se você vê que você não respeita e você não gosta, se retire. E aos professores, né, que funcionários, né, Conversem bastante dentro de sala. conversem. E não trata diferente, não. Porque isso machuca demais o aluno. Saber que você está sendo tratado diferente por causa da sua sexualidade. Dói demais. Demais. Você já passou por isso, Bárbara? Já. Chora. Já. Então chora. Vou chorar. Conta, cara, se descobre, porque a melhor coisa é você sair do armário, porque, nossa, viver dentro do armário é horrível, você não pode fazer nada porque você sente medo do que as pessoas vão falar. E, cara, não liga pra isso, você tem que ser o que você é e pronto.